Lucas capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Quantos encontraram, digam aleluia. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É muito bonito, muito legal, muito animador quando alguém faz um concurso e é chamado para ocupar a vaga a quem concorreu. É muito bonito quando alguém é chamado para cursar a faculdade que passou no Enem. É muito bonito quando alguém chama para contar uma boa notícia ou para compartilhar um segredo. É muito legal quando alguém é chamado para comer, por exemplo, na casa de alguém. É um bom convite. Mas nessa noite eu quero falar sobre o chamado de Levi. Jesus é aquele que chama, e ele chama um homem chamado Levi, que é o próprio Mateus, um dos apóstolos do nosso Senhor. E Jesus chama Mateus, e essa é uma ação da parte de Deus. Jesus chama, e o chamado de Deus é de amor, é o chamado de misericórdia, é aquele chamado que não há, pelo menos nesse momento, não é para acertar as contas. Pelo menos o chamado de Deus agora não é para acertar os ponteiros com você. É um chamado de reconciliação, é um chamado de amizade. Quando Jesus chama, ele está dizendo: eu quero ter uma conversa com você, eu quero reatar a comunhão contigo. E o texto começa dizendo: e depois disso saiu. Fala de Jesus. Depois de quê? Aí vamos contextualizar. No capítulo 5, os versículos anteriores a este que eu li, Jesus estava em Cafarnaum. Capítulo 5, versículo 1. Ele faz a maravilha, o milagre da pesca maravilhosa. No capítulo 5, versículo 12, Jesus cura um homem com hanseníase, um homem leproso. No versículo 17, Jesus cura um homem paralítico. E no versículo 27, Jesus chama Mateus. Então ele sai de onde ele estava, ele sai de curar um paralítico e chama Mateus, ou Levi, conforme queiram chamar. Com isso nós podemos logo afirmar de início que Jesus não apenas cura, mas ele chama também. Muitas pessoas vêm para Jesus por causa das curas, milagres espetaculares que ele pode fazer. Muitas pessoas vêm para Jesus, talvez por causa das portas abertas que ele pode abrir, e na verdade ele tem a chave que abre toda a porta. Então muitas pessoas vêm até Jesus pensando com a intenção de que receba alguma coisa. Porém, com base nesse contexto aqui recitado, Jesus não apenas cura e faz milagre, Jesus também chama. E ele chama você nessa noite também. Continuando a narrativa santa, o evangelista Lucas diz que Jesus sai da casa daquele paralítico em Cafarnaum, que era uma cidade marítima com muita embarcação, e de lá ele passa e vê um homem assentado, talvez numa secretaria de imposto do Império Romano ali em Cafarnaum, que era a função de Levi. Ele era um coletor, um cobrador de impostos. Alguns acham que ele estava na secretaria de impostos, se a gente fosse trazer para a linguagem de hoje. Alguns acham que ele estava talvez numa barreira para cobrar pedágio dos pescadores de Cafarnaum. Essa era a função dele, cobrar imposto principalmente dos pescadores que estavam no lago de Cafarnaum. Era uma função odiada. Mas Jesus sai da casa do leproso e vai passando e viu. Aqui me chama a atenção, Jesus viu um publicano assentado na recebedoria. Recebedoria é o nome que se dá para o local de trabalho de Mateus, que era um funcionário público do governo romano. Jesus, quando ele passa e vê aquele homem, me chama a atenção para a visão de Jesus, o olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus ele tem pelo menos 3 características. Ele é um olhar realista. Em segundo lugar, é um olhar examinador. Em terceiro lugar, é um olhar furioso. É um olhar amoroso. São essas características do olhar de Jesus, que vale a pena dizer que não é o nosso olhar, que não é o olhar do homem. Quem passava por ali olhava um homem sujeito odiado, que ninguém queria aproximação com ele, porque afinal de contas, quem é que gosta de pagar imposto? Quando chega o dia de pagar o IPVA, quem é que gosta? O IPTU, quem é que gosta de cobrador de imposto? Ninguém gosta de imposto, ainda mais restringindo o nosso caso no Brasil, quando é elevadíssimo. Aí
As pessoas passavam e olhavam para o homem que eles odiavam, mas Jesus passa e vê um homem e chama aquele homem. Os judeus, se não gostavam de ter contato com os publicanos por uma questão religiosa e também por essa questão de ser odiado pelo fato de cobrar imposto, agora Jesus se aproxima daquele homem. Ele vê o homem com um olhar que não é o olhar das outras pessoas. Enquanto as pessoas olhavam para Mateus e viam nele um cobrador de impostos, Jesus tinha um outro jeito de olhar para ele. Só que o olhar de Jesus, em primeiro lugar, ele é realista. Jesus olha a realidade além das aparências. Jesus olha a essência além da aparência. É como se fosse o olhar de Jesus uma espécie de raio-x. Claro que essa linguagem é muito limitada. O olhar de Jesus é muito mais do que raio-x, é muito mais do que a filmagem 4D. Jesus, ele olha além da carne e do osso, ele olha na essência, ele olha no pensamento, ele olha aquilo que é invisível. É por isso que o olhar dele é realista. Ele olha a realidade do seu coração, ele olha a realidade que você quer esconder. Nós temos muitas coisas que nós queremos esconder. É por isso que a gente usa roupa, porque não queremos mostrar o que não é para ser mostrado. E do ponto de vista moral, muitas pessoas querem esconder os seus pecados. Nós queremos esconder os nossos defeitos. Quem usa maquiagem, por exemplo, quer esconder algum defeito. Quem é careca, por exemplo, e coloca um chapéu na cabeça, quer esconder a calvície. Só que o olhar de Jesus, ele olha aquilo que você quer esconder, porque o olhar dele é realista. Ele olha a realidade, ele vai no ponto certo, e ele olha o estado do homem, e ele vê que o homem é pecador e que precisa da misericórdia dele. Lucas capítulo 22, quando Jesus estava nas vésperas de ser entregue para ser preso, ele chama Pedro com aquela euforia toda, se achando. Ele disse: Senhor, se for possível, eu vou contigo aonde tu for. Aí Jesus olha para Pedro, olha o olhar de Jesus: Pedro, para com esse facho, tu vai me negar, tu vai me negar. E Pedro começa a não querer acreditar. Mas aí, quando Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Olha que olhar desconcertante aquele de Jesus para Pedro. É o olhar para dizer: Pedro, eu sei do que eu estava fazendo. Quando eu olho e digo alguma coisa, eu sou real naquilo que eu falo, eu sou realista. Jesus vê a realidade das coisas. Quando nós vemos no capítulo 5, capítulo 4 de João, Jesus, após evangelizar a samaritana, ele é rodeado pelos seus discípulos, enquanto os judeus tinham uma visão pessimista a respeito dos samaritanos, que eram os inimigos históricos, Jesus tem uma visão realista. Eu quero falar da visão pessimista e da visão realista em rápidas palavras. Aí Jesus diz assim: olhem para o campo, eles já estão brancos para a ceifa. Jesus está dizendo: vocês estão achando que a coisa está preta, eu estou dizendo que os campos estão brancos. É a nossa realidade. Enquanto muita gente acaba acreditando que as coisas estão pretas, e de fato estão, mas quem tem o olhar de Jesus entende que a coisa pode estar preta, mas os campos estão brancos para a ceifa. A situação pode não estar fácil, mas para Jesus podemos conseguir, porque Ele pode. Se Ele pode, nós podemos. Se Ele pode, Ele tem poder e compartilha desse poder conosco. A visão de Jesus, ela é muito mais real, por isso que ela é realista, do que a nossa própria visão, porque nós temos um transtorno de visão, um transtorno ocular. Nós não conseguimos às vezes nos enxergar como de fato nós somos. Abraão, como era que Abraão se via? Abraão se via um velho com a esposa velha, sem ter filhos. Era assim que ele se via. Mas como era que Deus vê Abraão? Abraão, eu te vejo como pai de multidão. Como é que Moisés se via? Eu me vejo um homem que não sei falar, que não sei me comunicar, e o Senhor está me mandando para a casa de Faraó. Senhor, eu me vejo um homem incapaz de comunicar. Como é que Deus olha para Moisés? Deus olha para Moisés e diz: eu te vejo um homem que vai libertar o meu povo da servidão, da escravidão. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, quando os midianitas afrontavam os judeus o tempo todo, aí Deus escolhe um homem e fala para ele: Gideão, homem
homem forte e corajoso, valoroso, Deus é contigo. Mas sabe como era que Gideão se olhava? Senhor, eu sou o mais fraco da minha casa, o menor, a minha família é a mais insignificante. Era assim que ele se via. Mas como era que Deus via? Eu te vejo como um varão forte e valoroso, cujo Senhor é contigo, e tu vai libertar o meu povo dos midianitas. Era assim que Deus via. Como Jeremias se via. Olha a visão pessimista de Jeremias. Aí Deus chega a Jeremias: tu não era nem gente, eu já tinha te escolhido para ser o meu profeta. Mas como é que Jeremias se olhava? Ah, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Era assim que Jeremias se olhava. Mas como que Deus olhava a ele? Eu te constituí um profeta, eu te vejo um profeta, eu te levantei profeta, e eu te levantei para derrubar reino, para construir reino, para levantar, para plantar, para derribar, para colher, para ceifar. Quem passava e olhava para Mateus, olhava um homem odiado. Mas Jesus olha para Mateus e diz assim: eu te vejo um apóstolo que vai dar a vida pelo meu nome. Quem passava e olhava para Pedro, olhava somente um pescador enraivado, com sangue no olho, porque Pedro era assim, irado. Mas Jesus olha para Pedro e disse: eu te vejo um pescador de homens. É assim que Jesus nos vê. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece cada particularidade dos fatos da nossa própria estrutura. Então, quando Deus bota o olho em você, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo. A isso nós damos o nome de onisciência de Deus. Imagine só, se você descobrisse que tem alguém que hackeou teu celular, sabe todas as mensagens que você conversa, alguém muito mais do que isso. Imagine alguém que sabe o que você pensa. Imagine alguém que sabe o que se passa na tua cabeça, o que você faz nos escondidos. Seria um terror se você descobrisse que tem alguém descobrindo o que você pensa na cabeça. Seria desconcertante. Porém, a onisciência de Deus não é desconcertante para nós. A onisciência de Deus não nos dá medo. Sabe por quê? Quando Deus ele olha para nós, Ele olha a marca do sangue de Jesus. Então não é medo para nós a onisciência de Deus. Porém, para você que ainda não se entregou para Jesus, a onisciência de Deus deve tocar um terror no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus olha o profundo dele, o profundo do teu coração. Ele olha os pecados ocultos, Ele olha aquilo que você quer esconder, Ele olha aquilo que você trama, Ele olha a sua mentira, Ele olha o seu orgulho. Então deve ser muito temeroso para você. Mas para a igreja, a onisciência de Jesus é uma consolação. É por isso que o salmista diz no Salmo 129: Senhor, me sonda. Olha, o salmista quer dizer: Senhor, pesquisa tudo que tem em mim, coloca aí a tua lupa em mim, pesquisa, sonda-me por completo. Essa é a fala de alguém que não tem medo de dizer para Deus sondá-lo. Você pode dizer isso? Você tem coragem de pedir para Deus sondar o teu coração, pesquisar cada detalhe? É para se pensar, mas a visão de Jesus ela é realista. Segundo lugar, a visão de Jesus é examinadora, ou seja, Jesus na sua visão ele sai à procura de onde tem fé. Marcos capítulo 5, Jesus ele vai curar a filha de Jairo. Entre a cura da filha de Jairo nos eventos anteriores, uma mulher com fluxo de sangue com uma hemorragia grave toca em Jesus. E Marcos é o único evangelista que conta isso. Ele diz que Jesus, quando sentiu alguém tocá-lo, Jesus começou a virar para ver quem foi que tocou. Jesus começou a olhar, porque aquele toque era um toque de fé. Então, o olhar de Jesus é examinador. Deus olha para o mundo, mas olha para o seu Filho. O olhar do Pai na humanidade recai agora no Filho, que recebe as aflições que nós lhe causamos. Esse olhar de Jesus, ao mesmo tempo que é irado, ele é amoroso, porque o mesmo texto de Marcos capítulo 3 é o texto que Jesus sente ira, mas logo a seguir Jesus ele fica comovido pela incredulidade deles. Isso é amor, é um olhar de compaixão. Aprendemos sobre esse olhar de Jesus. Eu tenho 3 perguntas para você refletir e responder para a sua própria consciência. Já disse que Jesus tem um olhar realista, já disse que Jesus tem um olhar examinador, tem um olhar furioso e tem um olhar amoroso. Eu quero fazer 3 perguntas. Como você se vê? Como você vê Jesus?
como você quer que Jesus te veja? Nós chamamos esse transtorno de ver a nossa própria natureza. Quer ver? Experimenta fazer uma lista em casa das suas qualidades. Vai encher uma folha todinha, mas na hora de botar os seus defeitos você vai colocar só 2, 3 defeitos, mas de qualidade vai estar cheio, porque nós temos o transtorno de visão. Nós não olhamos aquilo que é para olhar. Como você se vê? Eu posso me achar o tal, você pode se achar a pessoa mais importante do mundo, mas eu quero falar de Jairo, o homem que era importante em Cafarnaum. Ele se via grande porque era chefe de sinagoga, mas quando ele está diante de Jesus, ele se curva. Aquela visão que ele tinha de um homem grande, do tal da cidade, agora se curva diante de um homem chamado Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que veio para curar sua filha. Como você se vê? Talvez você se veja merecedor da salvação, merecedor de alguma bênção. Eu vou dividir. Para você que ainda não se entregou para Jesus, você se vê merecedor de salvação, porque faz alguma coisa boa, porque é um bom marido, porque paga as contas em dias. Você se vê assim, mas essa é uma visão distorcida da realidade. Você que já se entregou para Jesus, como você se vê? Se vê merecedor da bênção de Deus só porque você ora, só porque você canta, só porque você prega? Você se acha merecedor de Deus só porque veio aqui nessa noite? É uma visão distorcida da realidade. De Deus nada merecemos além da sua ira. Tudo que recebemos é por graça, e essa graça tem nome, e esse nome é uma pessoa chamada Jesus Cristo, e o seu nome está acima de todo nome. Como Jesus te vê? Jesus te vê como ovelha. Quando Jesus no seu ministério olhava as pessoas, ele ficou triste porque ele disse que ele via as pessoas desgarradas como ovelhas que não tinha pastor. Mas ele no capítulo 10 de João se intitula: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor não apenas dá pasto, mas dá a própria vida pelas ovelhas. Como você quer que Jesus te olhe? E como você olha Jesus? A última pergunta: como você olha Jesus? Qual é a sua visão sobre Jesus? Na visão de muita gente, Jesus é um milagreiro. Na visão de muita gente, Jesus é alguém pendurado no pescoço. Na visão de muita gente, Jesus é um sujeito bonzinho. E na visão de muita gente, Jesus é um monstro, um carrasco, que tudo condena, que tudo manda para o inferno. Não é isso. Na visão da igreja, quem é Jesus? Para a igreja que olha para Jesus, ele olha para Jesus e vê nele o Salvador do mundo. Quem é Jesus para a igreja? Como a igreja olha Jesus? A igreja olha Jesus como aquele Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Para a igreja, como a igreja olha Jesus? A igreja olha para Jesus e vê nele aquele que perdoa os nossos pecados. Como a igreja olha para Jesus? A igreja olha para Jesus e disse: esse foi aquele que pagou a minha conta diante de Deus. A igreja olha para Jesus e disse: esse foi aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. A igreja olha para Jesus e disse: esse é aquele que fez uma promessa de nos buscar. A igreja olha para Jesus e disse: esse é aquele que vai aparecer ali em cima e vai nos levar para a eternidade. É assim que nós olhamos para Jesus. Não importa, eu não quero saber se você olhe para Jesus e veja nele uma figura política. Hoje em dia, no mundo politizado, todo mundo quer se apossar da imagem de Jesus. Não tem credibilidade e querem se apossar de quem tem, que é Jesus Cristo. Aí uns dizem: Jesus é de esquerda. Não, Jesus é de direita. Não, Jesus é feminista. Não, Jesus é indigenista. Jesus não é isso. Jesus é um filho de Deus. Você não pode olhar ele como um revolucionário, como uma figura histórica. Não, Jesus é o filho de Deus. É assim que você deve olhar para Jesus. E importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, quando Mateus estava sentado ali, muitas pessoas, talvez Mateus estava contando dinheiro, ou talvez estava recebendo dinheiro de alguém, era imposto, ou talvez estava esperando alguém entregar. Lembrando que o dinheiro naquela época, na maioria dos casos, era alimentação, era gado, poucas moedas e nenhuma cédula. Mais moeda do que cédula. Aliás, cédula nem existia. E de repente Mateus, no seu ofício, quando chega uma pessoa diferente, não para entregar imposto, mas chamou ele, dizendo: ei Mateus, me segue. Que
Que convite espetacular! Quem imaginaria um homem daquele ser chamado por um homem chamado Jesus? Quem chamaria em sã consciência um publicano para vir para perto dele? Ninguém queria aproximação, todo mundo queria ficar distante, mas Jesus chama aquele homem e diz assim: me segue. Aqui está o chamado de Mateus, o convite de Jesus, que em primeiro lugar, ele não força. O convite de Jesus não é forçado. O convite de Jesus é um convite e não uma obrigação. Isso quer dizer que o evangelho não pode ser uma obrigação. Ninguém pode obrigar você a ser cristão, mas você também não pode obrigar ninguém a deixar de ser cristão. Ninguém pode obrigar o evangelho para ninguém, assim como o Estado não pode impor religião nenhuma para ninguém. Religião não deve ser assunto para o Estado se mexer, se debater. O evangelho não pode ser uma imposição do Estado. Não é o governo que deve dizer como é que eu devo adorar. Não é o governo que deve dizer no que eu devo crer. Não é o governo que deve me dizer como é que eu devo interpretar a Bíblia. Não pode haver imposição, porque o convite de Jesus é um convite, não é uma imposição, não é uma obrigação. Aí ele convida um homem mal falado para ser seguidor dele. Irmãos, talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, ninguém convidaria um homem como Mateus. Aliás, ninguém convidaria aqueles 12 apóstolos, ninguém, porque todos eles eram problemáticos, não tinha nenhum que se escapava. Aliás, quem é entre os seres humanos que se escapa? Ninguém. Mas Jesus escolheu os piores. Eu vou fazer uma analogia. Quando você vai na feira, você compra o melhor peixe que pode. No açougue você compra a melhor carne que pode. Na frutaria a melhor fruta e verdura que pode. Lá na roupa, na loja de roupa, você compra aqui a roupa que cai melhor no seu corpo, que você é mais sagrado. Você sempre escolhe o melhor. O empresário, quando vai fazer o seletivo de alguém que coloca o seu currículo lá, ele escolhe o melhor currículo, contrata o melhor profissional. Só que Jesus não fez assim. Jesus não escolheu os melhores, Jesus escolheu os piores. Aos olhos do homem, Jesus escolheu as piores pessoas para dizer: eu quero perdoar aqueles que as pessoas dizem que são ruins. Eu quero me aproximar de quem ninguém quer aproximação. Aí Jesus escolhe aqui um publicano, um homem mal falado, para andar com ele. Jesus não ficou preocupado com a reputação dele, não, porque Jesus sabia que o caráter de Cristo transformaria o caráter de Mateus, e não o caráter de Mateus iria transformar o caráter de Cristo. Poder da influência. Jesus tem poder de influenciar. Ele nunca era influenciado. Isso serve para a igreja. A igreja foi chamada para influenciar, não foi chamada para ser influência ou para ser influenciada pelas coisas deste mundo. Aí Jesus chama aquele homem e para dizer que o evangelho é um convite apenas, e Jesus escolhe o homem para segui-lo. E o que é seguir Jesus? Como é que esse chamado de Mateus é um chamado para seguir Jesus? Não era um chamado para ocupar um cargo importante na sinagoga, porque nem na sinagoga os publicanos podiam entrar. Não era um chamado para fazer parte da elite dos discípulos de Jesus, também não era. Era um convite simples apenas para segui-lo. E o que é seguir Jesus? É muito fácil hoje abrir o Instagram e seguir quem você gosta, acompanhar, curtir, fazer o engajamento, compartilhar e tal. O que é seguir Jesus? Não é como se faz no Instagram, que você pode seguir e não concordar com o influenciador que você assiste. Com Jesus não é assim. O convite para seguir Jesus, ele é livre, mas a partir do momento em que você aceita o convite, você agora é obrigado a aceitar todas as cláusulas do contrato. Eu vou usar essa expressão. Você aceita agora todas as cláusulas do contrato, que é seguir Jesus. A primeira delas, negar a si mesmo. É a coisa mais difícil que tem, negar a si mesmo. Hoje em dia é muito bonito alguém dizer que é evangélico, dizer que é cristão. Tem evangélico hoje para tudo que é jeito. Tem evangelho hoje para tudo que é gosto. Igreja para tudo que é gosto. Só que seguir Jesus não é ser um evangélico simplesmente. Seguir Jesus é ir aonde ele foi e fazer aquilo que ele fez. João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar, para que vocês sejam comigo aonde eu estiver.
Ou seja, a igreja sempre vai para onde Jesus vai. Jesus foi para a cruz. Quem aceita Jesus carrega a sua cruz logo no início da decisão. A cruz do Evangelho não é uma do pescoço. A cruz do Evangelho não é um marido ruim. A cruz do Evangelho não é uma esposa encrenqueira. A cruz do Evangelho não é uma doença que você carrega, não. A cruz do Evangelho é você todo dia dizer não para aquilo que a tua carne quer mais fazer. Isso é a cruz do Evangelho, é renúncia, é abrir mão de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que nem sempre você gosta. Gosta de encher a cara de cachaça? Se entregar a Jesus, tem que deixar de fazer. Gosta de mentir? Se entregar a Jesus, tem que deixar de fazer. Com vontade ou sem vontade, tem que deixar de fazer, porque essa é a cláusula do contrato de Jesus. Para quem quer seguir Jesus, ser evangélico pode ser bonitinho, mas ser seguidor de Jesus não é fácil, não. Porque quem segue Jesus carrega uma cruz. O evangelho que não tem cruz não é o evangelho. Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me os bons. E lá vai Jesus na frente e a gente atrás dele carregando a nossa cruz, que é o símbolo da crucificação dos prazeres da carne. Isso quer dizer que aqueles que vivem na carne, aqueles que vivem sem se entregar para Jesus, eles não têm a cruz que nós temos. Eles carregam uma cruz mais pesada do que a nossa e nem sentem, porque o pecado anestesia, eles não sentem a dor. Porém, aqui estamos nós, carregando essa cruz que um dia será substituída por uma coroa lá diante do Senhor. O texto permanece dizendo que quando Jesus ele disse, siga-me ou segue-me, versículo 28, e ele, Mateus, deixando tudo. Isso é muito forte. Mateus deixou tudo, irmão. Eu imagino como é que foi aquele convite de Jesus, porque quando às vezes a gente convida alguém para evangelizar, dá uma maior luta. Quando alguém convida a gente para fazer alguma coisa que não é do nosso agrado, é difícil de ir. Mas o convite de Jesus, que era um convite que culminaria com a morte do próprio discípulo, foi um convite tão sedutor, tão constrangedor no sentido positivo, tão forte, que Mateus não pensou duas vezes. Quem era aquele homem tão importante para fazer alguém que tinha um emprego público deixar tudo para seguir Jesus? Aquele homem era Cristo. Aquele homem era Jesus Cristo, o homem importante, o mais importante da história. Aí Mateus ele deixa tudo. E Mateus nos ensina a arte de se desapegar. Mateus se desapegou do seu emprego, desapegou do seu salário, prestígio nem tanto, que ele não tinha, do seu salário. É como se Jesus estivesse dizendo, hoje, a partir de hoje, tu não vai mais ser considerado um publicano mal amado das pessoas. Hoje tu serás um discípulo amado que eu vou chamar de filho. E é assim que Jesus faz com a gente. E Mateus deixa tudo e nos ensina a arte de se desapegar. Se desapegar de pessoas tóxicas, de pessoas que não querem fazer a gente dar um passo para frente, se desapegar de pessoas que nos desestimulam. É a famosa pessoa tóxica, com palavras fortes, com língua ferina. Não é tão fácil de se desapegar. Agora a coisa fica pior quando a gente precisa se desapegar de pessoas que nos magoaram. Queridos, o convite para Jesus é para perdoar, inclusive quem nos magoou, inclusive quem nos ofendeu, quem falou de nós, quem não gosta de nós. O convite de Jesus é casca grossa, é coisa dura para se seguir, porque o Senhor convida para amar e perdoar quem nos magoou. Não é fácil se desapegar da mágoa. Você pode, aprenda isso, você pode até se desapegar de quem te magoou, porque fisicamente pode haver uma ruptura de relacionamento. Porém, se você não perdoar, você nunca vai se desapegar emocionalmente daquela pessoa. Não se desapega, porque você carrega uma mágoa, e essa mágoa te acompanha para onde você vai, é quase onipresente. Onde você bota o pé, lá ela está. E para se desapegar, só o sangue de Cristo, só internalizando que se precisa perdoar, porque sem perdão não se entra no céu, sem perdão não há salvação. Então perdoe quem te magoou. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil, a gente só quer se vingar, mas Jesus ele ensina a perdoar. Quem carrega mágoa está
está carregando um peso que vai dificultar a caminhada. Imagina o que é correr com um saco nas costas, não é fácil. Se você não perdoou alguém, é a mesma coisa de você ver alguém fazendo caminhada com um saco de 100 quilos na costa. Não vai conseguir. No céu você não chega com mágoa no coração. É uma carga muito pesada que não vai passar na porta do céu. Porém, o nível do desapego é muito maior quando você precisa se desapegar da pessoa que é você. Se desapegar de pessoas tóxicas é um nível de dificuldade. De pessoas que te magoaram é um nível maior. Agora, se desapegar da pessoa que é você é muito difícil. Onde que eu quero chegar com isso? É a renúncia. É você crucificar o seu ego. É você parar de pensar só em você e pensar agora em Deus. É, se necessário, você pisar os teus sonhos por causa dos sonhos de Deus. Quem está disposto a isso? Só quem foi constrangido pelo Espírito Santo de Deus. É crucificar o nosso ego. É quando a minha carne pede para ficar até 8h30 dormindo de manhã na escola, antes de ir para a escola dominical, e você dizer não e vai mesmo contra a vontade. É isso. E aqui, para você que me escuta nessa noite, crucificar a pessoa que é você, se desapegar da pessoa que é você não é fácil, nunca vai ser, porque é um nível de dificuldade muito maior. Exige não vontade, exige apenas força de vontade. Eu vou explicar, porque tem coisa na nossa vida que nós não precisamos de vontade para fazer. Entregar a Jesus Cristo, ninguém vem para Jesus morrendo de amores por Jesus, não, gente. Ninguém vem para Jesus porque está apaixonado por Ele. Vem por algum motivo que não é o amor. Passa a amar a partir de que convive com Ele, porque não existe amor sem relacionamento. Você só ama Jesus se relacionar com Ele. Ninguém vem morrendo de amores por Jesus. Vem chorando, vem triste, vem contra a vontade, mas vem. E é aqui que eu quero chegar. Não sinta vontade de ser crente. Não precisa sentir vontade de ser crente. Você só bebe água quando está sentindo vontade? Pela medicina tem que beber com vontade ou sem vontade. Aceitar a Jesus não é uma questão de vontade, é de necessidade. A tua alma precisa de Jesus. Eu não quero saber, Jesus não quer saber se você está com vontade ou não. Não precisa. Precisa sentir necessidade dele e vir para ele porque ele te perdoa. Por último, Mateus se levantou. Quando Jesus convida ele, Mateus se levanta. Aqui fala de atitude. Hoje em dia precisamos de homens e mulheres de atitude. Muitos homens moles, muitas mulheres moles. Jesus exige atitude. É por isso que a linguagem dele era dura. E quando ele, Levi, ele deixa tudo, ele se levanta. E se levanta para seguir a pessoa mais importante do mundo. Agora, diante das crises que nós enfrentamos, nós temos 3 atitudes a tomar. Primeiro, sentar e ficar assistindo o diabo deitando e rolando na nossa frente. É a primeira atitude que muita gente faz. Mateus estava sentado, Jesus pediu para ele ficar de pé, para seguir ele, e ele se levantou e vai até Jesus. A atitude, é isso que Jesus quer de nós. Não fique de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Olhe para a crise e tenha uma atitude. No tempo da política agora, todo mundo vai dizer que vender voto é errado. Mas no dia muitos vendem, é assim mesmo. Isso é atitude de quem está sentado, olhando para o problema e vendo o diabo deitando e rolando na sua frente. Segunda atitude, se curvar, se prostrar diante do problema. É aquela pessoa que olhou, assistiu a coisa ruim acontecendo, não teve atitude, se jogou mesmo. Mas tem a terceira atitude, que é a de Mateus, é se levantar e agir. E é essa atitude que o Senhor está exigindo, solicitando de nós nessa noite. E qual é a atitude de quem recebe o convite de Jesus? A primeira atitude é a que Mateus fez, deixar tudo. Segunda atitude, se levantar. Terceira atitude, seguir Jesus. A última palavra do texto diz assim: e o seguiu. Mateus foi atrás de Jesus, porque aquele Jesus não era um candidato político. Aquele Jesus não era alguém que multiplicava dinheiro para todo mundo. Aquele Jesus não era um grande empresário. Não, era aquele que veio morrer pelos nossos pecados. E aqui eu encerro essa mensagem exigindo, solicitando educadamente de você uma atitude. Sem atitude, Jesus não faz nada por você, porque a própria atitude foi a dele, a primeira, quando veio morrer pelos seus pecados. Agora, exige uma contra-atitude da sua parte. Que
difícil é se entregar para Jesus, aonde você estiver. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu solicito que você tome uma atitude para socorrer a tua própria alma. Acontece que muitas pessoas sabem que estão indo para a perdição, mas não tomam nenhuma atitude. É aquela pessoa que sabe que açúcar em excesso faz mal, mas continua comendo, continua se deliciando. Assim são muitas pessoas no pecado. Sabe que o pecado vai levar para o inferno, sim, mas permanecem paradas, consumindo o pecado, a guloseima que ele oferece. Mas Jesus oferece agora a chance para você se libertar do seu pecado. O abraço, o chamado de Jesus, ele é amoroso. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, Jesus está nesse momento. Imagine aí, forme uma imagem na sua frente de alguém de braços abertos para querer te abraçar, e você recusar o abraço de alguém. É muito triste, gente. É muito triste alguém não querer um abraço de outro. Imagine só, você no dia do seu aniversário recebe o presente de alguém e aquele presente você chuta na frente de quem presenteou. É muito triste. Jesus é o presente de Deus que muita gente está chutando, porque diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Tudo que damos é de presente, tudo que é dádiva é presente. Deus deu o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Agora você só precisa aceitá-lo, entregar a sua vida e deixe que o resto ele cuida. Mas ainda há tempo. Jesus está te chamando nessa noite. Vem, meu filho, que eu quero te perdoar. Vem, meu filho, que eu quero te abraçar. Vem, meu filho, que eu quero te dar um novo nome. Vem, meu filho, que você pode ser chamado de publicano, mas agora eu vou te chamar de filho. Eu vou te chamar de meu filho, de minha ovelha, de alguém que é herdeiro da vida eterna. E se essa mensagem comoveu o seu coração, aí na sua casa, na sua porta, na sua sala, de repente você não queira vir aqui, mas aí onde você estiver, eu convido a igreja para ficar de pé. Mateus se levantou e eu vou orar por você que ouviu essa mensagem e que de repente queira entregar-se para Jesus. Eu não sei onde você está ouvindo, mas eu vou orar por você, e se o Espírito Santo tocou em você, você vai tomar a decisão agora e vai se confessar a Jesus aí onde você estiver. Senhor Jesus, nós estamos nessa noite ao público, Senhor, publicamente dizendo que Tu és o Senhor, o Salvador perdoador. Nesse momento, Senhor, em que a palavra foi pregada, em que a ministração foi feita, em que nós falamos da justiça e do amor de Deus, agora, Senhor, nós oramos por essas pessoas que foram agraciadas por essa mensagem. Senhor, convença essas pessoas. Ó Espírito Santo, vai onde tem alguém nesse momento que está quase vindo para cá, mas não tem coragem. Senhor, impulsiona, encoraja, dá força para quem não tem. Também queremos, Senhor, nesse momento interceder por quem aí dentro do seu quarto está doente, está com dor de cabeça, está com câncer, com qualquer doença. Nós, pela autoridade que há no Teu nome, pedimos, Senhor, realiza a cura, porque nós cremos na cura. Realiza o milagre, porque nós cremos no milagre. Senhor, olha para os que estão com depressão nessa noite. Olha para os que estão com crise de ansiedade, que não sabem mais o que fazer, cujo efeito o remédio não faz mais. Mas nós cremos no médico dos médicos, naquele que tem o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, Senhor, repreendemos todo espírito de depressão, repreendemos a ansiedade, a crise do pânico, a incerteza, qualquer crise, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, traz prosperidade para esses lares que Te ouviram nessa noite, Senhor, e não deixe essa palavra voltar vazia, mas que faça aquilo que o Senhor aprouver. E quanto a nós que já Te recebemos, muito obrigado, porque o Senhor nos recebeu primeiro, Senhor. Que essa noite seja marcada como uma noite impactante, em que o Evangelho modificou, transformou e salvou. E todo o povo de Deus diz amém.